Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar. O meu nome é Inês Almeida e sou gestora de comunicação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou, claro, também as boas-vindas aqui aos nossos oradores, André Barbosa e Hugo Marujo, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Vou passar então a palavra ao Hugo e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Bom dia. Obrigado, Inês, por esta introdução e, em primeiro lugar, agradecer também à CCIP pela oportunidade aqui de estar neste webinar. O meu nome é Hugo Marujo, portanto, eu sou o responsável das operações da IMBS, tanto na parte da melhoria de processos operacionais como na parte da transformação digital. E tenho comigo aqui o André. André, se te quiseres apresentar, Bom dia a apresentas-te melhor que todos. eu. Eu sou André Barbosa, sou responsável da área de transformação digital da EMBS. Hoje vamos falar muito de digitalização, inteligência artificial e vamos tentar, sobretudo, também aqui mostrar-vos alguns exemplos de aplicabilidade deste tipo de soluções e deste tipo de tecnologia. Ok, perfeito. Portanto, o nosso tema hoje vem muito aqui com a lógica da inteligência artificial e como é que ela nos pode ajudar no dia a dia. Portanto, ela está presente aqui no nosso cotidiano e nós trouxemos aqui vários temas também para abordar hoje, que enquadramos aqui em 7 pontos. Portanto, há uma temática muito conceitual que eu vou tentar liderar aqui também um pouco para enquadrar como é que a inteligência artificial tem estado presente também na nossa vida de consultoria e na vida dos nossos clientes. Portanto, têm sido muitos desafios e como é que temos tentado ajudar a solucionar esses desafios. E depois temos uma parte mais interessante, mais prática, que o André vai liderar aqui também, para vermos alguns casos reais de como é que temos utilizado isso nos nossos clientes. Portanto, introduzindo aqui aquilo que é a IMBS. Portanto, nós somos uma empresa recente, temos este ano, fazemos 12 anos de mercado, fundados em 2014, e já vínhamos na gênese dos fundadores, eu sou um deles, com o background muito focado em soluções de gestão. E aquilo que tentámos com o desafio e ao introduzir a IMBS no mercado foi também trazer a parte da transformação digital associada a essa gestão. E isso implica o quê? Não somos uma empresa tecnológica, o que nós tentamos trazer às nossas soluções é trazer com que a transformação digital seja uma via para o aumento da produtividade, da eficiência e da rentabilidade nos clientes. E se calhar eu começava aqui por fazer uma questão, não é? Que nós temos sentido muito no mercado, que acaba por ter a ver com a parte dos dados, e a parte dos dados é aquilo que nos traz hoje, e como é que podemos melhorar essa análise, que é perguntar quantas horas passamos nós a tentar perceber o que os números realmente nos estão a dizer. Esta é uma pergunta fundamental, porque da nossa experiência e daquilo que temos visto com vários analistas, vários gestores, em média passam 3 a 8 horas por semana a tentar interpretar dados e a tentar perceber o que é que a analítica que está implementada nas suas empresas está a dizer em termos de direcionamento da ação. Obviamente, e temos ali uma nota que penso que é visível, que tudo isto bate com a questão da qualidade dos dados. Portanto, nós, para conseguirmos ter dados interpretáveis, temos que ter sempre dados mestre fiáveis. Portanto, o primeiro passo é sempre acreditarmos naquilo que estamos a ler para conseguirmos tomar a ação. Para falar um bocadinho mais disto, para dizer como é que a inteligência artificial nos pode ajudar na questão dos dados, a inteligência artificial, uns assustados, outros entusiasmados, mas na realidade a mensagem básica é que ela não está aqui para substituir, e é isso que sentimos, os gestores, não é? Ou seja, ela está aqui para ajudar os gestores a conseguirem fazer as coisas de forma diferente, mais efetiva, mais produtiva, mais eficiente. E nós, quando olhamos para este ecossistema da IA, da inteligência artificial, nós dividimos isto em 4 grandes áreas. Portanto, até há pouco tempo não estava muito normalizado quais é que eram as componentes da inteligência artificial. Hoje em dia podemos olhar para estes 4 focos, né? Portanto, quando falamos em análise preditiva, estamos a falar que eu posso ter inputs internos da minha organização, posso ter inputs externos, de fontes externas, sei lá, do mercado, do tempo, seja o que for, e eu vou conseguir, com base nesses inputs internos ou externos, conseguir analisar a tendência do mercado e fazer uma previsão de vendas, de consumos, de estoques, seja o que for.
Depois tenho ali, no canto inferior esquerdo, quando falamos ali em NLP e GenAI, portanto isto em português é mais, como é que eu consigo dar uma informação a um ecossistema de inteligência artificial, portanto, como é que eu consigo dar conteúdo e depois como é que eu consigo produzir conteúdo, que na realidade é aquelas ferramentas todas que nós vamos utilizando no dia a dia. A inteligência artificial generativa significa que consegue gerar alguma coisa em função de alguma informação que nós lhe damos, seja ela em geração de texto, seja ela em interpretação de documentos. Depois temos aqui a parte da automação também, que é importante, para eu conseguir ter, cada vez que acontece alguma anomalia, alguma coisa fora do círculo normal de gestão, eu conseguir ter ou relatórios ou alertas automáticos. E depois temos a parte ali final da detecção de anomalias, que é muito utilizada principalmente em instituições financeiras, para tentar analisar causas de fraude ou de desvios operacionais que possam existir dentro das organizações. Portanto, estes são os quatro grandes grupos. André, não sei se queres acrescentar algo aqui, que nós identificamos na inteligência artificial. Sim, destacar apenas que, de facto, vamos falar aqui, sobretudo em termos de demonstração, porque, de facto, a aplicabilidade da inteligência artificial hoje em dia é muito vasta, é praticamente ilimitada, digamos assim, em termos de conceito, das soluções a que se podem aplicar e que podem ajudar, de facto, aqui não só o gestor, mas também qualquer ser humano dentro de uma organização, que é o foco, naturalmente, da sessão, de hoje. Tentamos, de facto, aqui falar de soluções possam ser implementadas do âmbito corporativo e organizacional. Vamos focar essencialmente aqui na inteligência artificial generativa. Portanto, alguns dos exemplos que vamos ver vai efetivamente criar conteúdo naturalmente útil no âmbito do trabalho do dia a dia e também conteúdo de interpretação. Portanto, aqui estamos a falar das soluções da NLP, onde de facto a inteligência artificial vai ser usada para interpretar texto, números, etc., e depois gerar um resultado que é apenas uma leitura da informação, mas que é gerada naquele momento. Ok, perfeito. Pronto. E seguindo aqui e passando para aquilo que nós identificamos como o dia a dia do gestor, muitos dos nossos clientes e muitos dos nossos parceiros hoje acabam por sentir ainda alguns destes propósitos que deixamos aqui neste slide, que é eu tenho muito trabalho manual para obter dados, ou seja, eu acabo por ter muito tempo para produzir, seja ficheiros Excel, ou mesmo que tenha ferramentas de Business Intelligence, eu tenho que cruzar alguns ficheiros para conseguir chegar à informação. Tenho a questão da informação desatualizada, ou seja, muitos se queixam a dizer, olha, quando a informação chega já passou, não é? O problema estava lá atrás e eu acabei por ver isso muito mais cá à frente e acabou por não chegar em tempo útil para eu conseguir tomar uma ação em cima daquele desvio. Ou não tenho acesso ao drill down da informação. Portanto, eu tenho lá um número macro, mas não consigo saber na gênese o que é que acabou por originar aquilo. Portanto, estes são alguns dos desafios. Nós temos recentemente um cliente que pediu uma análise da fábrica para calcular indicadores de performance da fábrica, disponibilidade, etc. Tinha duas pessoas a full time só para a geração de Excels, de ficheiros, de recolha de informação de sistema. E atualmente, com a inteligência artificial, nós conseguimos ter a passagem do mundo do antigamente ou do presente, não é? Como muitos de vós se depararam também, para algo mais imediato, ou seja, eu consigo rapidamente automatizar processos para ter respostas mais imediatas, portanto, em vez de esperar dias ou horas ou o que seja, consigo em segundos, consigo ter as tais visões preditivas, não apenas daquilo que aconteceu, ou seja, do passado, mas também criar mecanismos para saber aquilo que pode acontecer, e consigo também ter o tal aconselhamento integrado, que é a tal parte generativa que falamos, é dizer assim, ok, agora que isto aconteceu, ajuda-me a interpretar estes dados para eu saber como é que eu posso evitar que volte a acontecer num futuro. E, no fundo, contextualizando aqui, e em termos de conceitos, o que é que isto representa? Portanto, nós, quando vemos os LLMs, né, em linguagem técnica, e atenção que eu não sou técnico, né, portanto, tento sempre tentar simplificar estes conceitos, os Large Language Models, no fundo, são modelos treinados que tentam entender, portanto, os ChatGPTs, os Claudes, todas as ferramentas que nós tentamos utilizar aí, que estão acessíveis no dia a dia,
para entender a nossa linguagem humana e processam os tais textos, as tabelas, os documentos, conforme o humano faria. Esses exemplos que falamos hoje, portanto, três dos mais utilizados, o Claude, o ChatGPT e o Copilot, já estão disponíveis, portanto, muitos de vocês conhecem essas ferramentas e estão acessíveis, muitos deles em versões free ou com pouco investimento e qualquer pessoa pode utilizar. Exemplos de resultado, não é? Eu traduzo para essas ferramentas uma série de informação, uma série de documentos, e é como se tivesse um analista que teve 24 horas a ler todas as informações que eu tenho, todos os relatórios e conseguisse responder em segundos. Isto bem utilizado, obviamente, consegue-se traduzir num ganho de tempo substancial, para o nosso dia a dia e para as nossas organizações. Portanto, aqui o grande chavão é dizer assim: isto não substitui nunca o gestor, porque há uma questão que nós temos sempre no nosso negócio, que é a tal capacidade crítica de analisar aquilo que a inteligência artificial nos está a dizer. Agora, pode-nos substituir muito tempo que nós hoje preparamos para procurar informação ou para preparar relatórios e mesmo de análise crítica, desde que nós consigamos dar esses inputs de capacidade crítica às ferramentas. Deixa-me só reforçar aqui um ponto, Força, André. que falaste exatamente anteriormente. Efetivamente, aqui um dos principais objetivos da inteligência artificial e da sua aplicabilidade, efetivamente, é tentar simular ou replicar o pensamento humano. Uh, Aplicado depois a vários processos, sobretudo o que vamos falar hoje e aquilo que tem sido mais falado de forma mais transversal, porque é aquela que estará, se calhar, mais próxima de um ambiente mais próximo, se calhar, numa perfeição, embora ela ainda esteja muito longe, é num ambiente mais de desenvolvimento dentro de um sistema, de um computador, e de um computador estamos a falar também de ecossistemas com a implementação de vários sistemas integrados. E se pensarmos bem naquilo que nós fazemos no dia a dia, é aquilo que estas ferramentas também tentam fazer, que é muitas vezes também mentalmente, nós naturalmente não pensamos nisso, portanto, muitas vezes no nosso subconsciente, acaba por ser um processo onde vamos ver coisas, e às vezes ver coisas é uma imagem, no caso das ferramentas, deste tipo de ferramentas pode ser uma fotografia, um vídeo, e vamos interpretar essas coisas, vamos ver cores, vamos ver objetos, e depois vamos classificá-los, categorizá-los, no fundo, é aquilo que a nossa cabeça faz. Também quer dizer, ó, eu vejo ali um carro, o carro é preto e está, afinal está a passar um semáforo e o semáforo está na cor verde, por exemplo, e isso significa que o carro pode avançar, portanto, obviamente é um exemplo aleatório, mas é isso que as ferramentas também tentam fazer, portanto, e vai ser um bocadinho também daquilo que vamos ver de seguida, portanto, vamos tentar também mostrar o raciocínio que está por trás destas ferramentas a funcionar e vão perceber que efetivamente é isto. E quando falamos, sobretudo, em situações onde aquilo que nós fazemos é mecânico e repetitivo, é onde a inteligência artificial pode ter também mais retorno daquilo que é o investimento na sua aplicabilidade, porque naturalmente estas soluções, para funcionarem bem, como vamos ver também de seguida, vamos falar mais em detalhe, necessitam também de muito trabalho prévio, eventualmente de uma adaptação, de uma customização à solução que estamos a tentar implementar, e isso é feito ainda, e acreditamos que por mais muitos anos, ainda por humanos. Portanto, é preciso alguém ainda pensar na solução como um todo para depois explicar estas ferramentas como é que elas podem replicar aquilo que o humano muitas vezes faz de forma muito repetitiva. E quanto mais pessoas estiverem envolvidas nestes processos, mais tempo nós vamos conseguir poupar dessas pessoas e poder usar o tempo dessas pessoas para coisas naturalmente mais de valor acrescentado. Perfeito, André. Obrigado. Pronto, e aqui concluindo com aquilo que tu disseste agora, a forma como nós olhamos para isso são os vários níveis que nós podemos olhar também de maturidade da inteligência artificial, não é? Ou seja, nós o que olhamos hoje e começamos nos exemplos individuais, não é? Eu tenho um nível um, que eu posso chamar o tal, ou que nós chamamos aqui o chatbot local, que no fundo é aquela utilização individual que podemos fazer das tais ferramentas, como falámos, do Claude, do ChatGPT, etc., onde eu tenho o tal modelo e vou carregar, imaginem, um PDF para me tirar um determinado output daquele PDF, a fazer uma leitura dele e que toda a gente pode utilizar e que está pronto a funcionar. Portanto, isto é aquele nível de iniciação, não é? Ou seja, é como se fosse o primeiro cinturão, não é, da inteligência artificial, é começar a ter o primeiro contacto com as ferramentas. Depois eu posso ter um nível 2 e aqui já estou a falar em níveis integrados, e o exemplo que trazemos aqui é, por exemplo,
um chatbot, ou um modelo ligado a uma ferramenta de business intelligence, ou seja, onde eu já tenho construído um modelo de informação, que já tem lá dados coerentes e validados, e que vou conseguir, com essa integração, ter então dados em tempos reais e vou ter o género de um assistente pessoal que me vai ajudar a ler aquela informação. E, portanto, eu aqui já posso falar ao nível do departamento ou até da própria organização, dependendo daquilo que o chatbot me vai dar. Depois ainda teria um nível 3 mais avançado, que seria o tal agente de inteligência artificial. Portanto, é alguma coisa que já me vai permitir pegar naquela integração a nível corporativo e vai-me conseguir ter alguma autonomia para gerar ações em cima daquilo que o meu modelo de dados me vai dar. Portanto, obviamente, e aqui para fazer um bocadinho a distinção entre os três níveis, o nível um é aquele que está ao nosso alcance, ou está ao alcance de qualquer comum mortal, não é? O nível 2 já requer alguma programação, como o André estava a dizer, e alguma adequação ao nível empresarial, e o nível 3, portanto, tem uma robustez que já me permite não só esse assistente pessoal, mas permite-me também proativamente programar alguma ação em cima de comportamentos que, por exemplo, neste exemplo, que os dados podem ter. Então, entrando aqui um bocadinho mais em detalhe, portanto, o que é este nível um, este chatbot local? Portanto, eu posso aceder via um browser, não é? Ao desktop, posso aceder a uma destas ferramentas e posso carregar para lá informações. E quando falamos em informações, podem ser PDFs, podem ser Excel, podem ser outro tipo de documentos, relatórios, etc. E não tenho necessidade de ter nem infraestrutura, nem tenho necessidade de ter uma equipa de IT, não é? Que tenha que programar a forma como eu vou utilizar essas ferramentas. E isso eu posso fazer agora, não é? Ou seja, eu tenho custos mínimos, ou até posso usar as versões free, como eu indiquei, e posso começar neste momento. E a partir daqui, carregando esses documentos, posso responder a uma série de questões, ok? Portanto, posso perguntar quais é que são os produtos com maior crescimento, as cláusulas de penalização, etc. Isto funciona muito, por exemplo, em áreas de direito, portanto, que têm muitos documentos para ler e têm um curto espaço de tempo para preparar. Funciona muito para a leitura, aqui mais no propósito deste webinar também, para a leitura de dados, estando quando eu quero preparar uma reunião e tenho muita informação para ler e para entender, e não necessito de apoio externo, né? Ou seja, o que eu preciso é ter uma conta numa destas ferramentas e alguma formação e começar a utilizar. Só uma nota, Hugo. Aqui, quando nós Uhum. referimos sem IT, naturalmente estamos a falar da necessidade ehm, direta, física, digamos assim, para podermos usar este tipo de soluções. Não significa que não devamos, e aliás obviamente recomendadíssimo, alinhar com a equipa de sistemas de informação da organização como é que se deve usar este tipo de soluções, porque mesmo o licenciamento, existem licenciamentos individualizados, portanto, para um ambiente fora da empresa, e dentro do ambiente empresarial existem licenças que garantem, naturalmente as tecnológicas e as empresas que vendem este tipo de soluções garantem mais essa confidencialidade da informação. Naturalmente, o objetivo aqui não é, digamos, usar este tipo de soluções de forma individual, mas sem correr o risco, naturalmente, da informação sair da empresa. Por isso é mesmo assim importante fazer o alinhamento, no fundo, das boas práticas de utilização destas ferramentas, apesar delas poderem ser usadas individualmente no computador de cada um. Perfeito. E esse é um dos grandes pontos, né? Que vai logo aqui à primeira das vantagens, quando eu digo sem IT, uma das principais questões aqui, obviamente, como o André mencionou, o IT tem que estar envolvido, é a questão do governance e da segurança dos dados, né? Ou seja, eu posso começar hoje, tenho uma curva de aprendizagem rápida, consigo fazer, e acho que isto é uma das principais vantagens, fazer provas de conceito, não é? Ou seja, ok, deixa-me lá ver com um investimento baixo se isto funciona mesmo e tentar perceber qual é que é o potencial destas ferramentas. Tenho também algumas limitações, não é? Os dados não estão em tempo real, ou seja, ele vai responder àquilo que eu vou introduzir lá dentro. Eu tenho que introduzir documentos e tenho que ter sempre uma ação humana, portanto, é o tal uso manual. Não vou conseguir integrar neste nível ainda com sistemas e não consigo escalar isto, porque estou a falar de uma utilização a nível individual, ainda não no âmbito corporativo, não é? E se calhar aqui a primeira parte aqui, André, e podíamos passar aqui para a primeira demo, né? Ou seja, Sim. que nós trouxemos aqui neste nível individual, se quiseres partilhar aí o...
o Sim, ecrã. se calhar começar por explicar aqui a lógica e dar algumas notas prévias. Naturalmente, é bastante possível que tenham dúvidas, porque a demo, tentando aqui encaixar no tempo que temos, vamos tentar apresentar no fundo todo o detalhe, mas podem surgir dúvidas. Nós temos aqui um espaço reservado no final para esclarecer questões que tenham. Portanto, nós fomos vendo também já aqui algumas questões a surgir, etc., mas para conseguirmos também seguir aquilo que é o ritmo proposto para a sessão 2, vamos tentar de guardar essas respostas para as questões que vão tendo mais para o final. Começando aqui de facto pela esta demo. O objetivo aqui é dar, lá está também mais uma vez, o exemplo que seja viável apresentar, a funcionar do início ao fim dentro da sessão. Portanto, o objetivo aqui é num exemplo simples e que se calhar vocês já têm nas vossas organizações também implementado com alguns sistemas, mas é sobretudo provar o conceito, provar que as soluções funcionam e de forma muito rápida e com um custo também muito residual. Portanto, muitas das soluções que estão a aparecer hoje em dia podem efetivamente substituir soluções que vocês já têm hoje em dia, portanto, e aqui depois cabe, no fundo, à gestão avaliar o investimento necessário que já foi feito e se vale a pena fazer a migração, mas sobretudo para quem não tem este tipo de soluções e, por exemplo, possa haver aqui uma ideia, uma oportunidade de implementação, é mais provar que isto de facto funciona. Porque, de facto, em termos de implementação, o objetivo será sempre caminhar para os níveis seguintes. Portanto, para o nível, a seguir ao primeiro nível, naturalmente para o nível 2 e fazer este num ambiente mais governado e automatizado também, porque o que vamos falar é uma solução individual feita no momento que pode, por exemplo, servir como uma solução muito específica e pontual. No caso, vamos usar o Claude, portanto, o Claude é uma das soluções, mas da Anthropic é uma tecnológica que vende uma solução como o ChatGPT, portanto, comparativamente que é o mais conhecido, ou o Gemini, é uma das ferramentas que pode permitir fazer este tipo de demonstração, de prova de conceito. As outras também poderão de outra forma, portanto, depois a ferramenta funcionará de forma diferente. O objetivo aqui será ler uma pasta que tem uma série de PDFs, no caso, são faturas. As faturas têm vários formatos, tanto umas verticais, horizontais, vou já mostrar de seguida alguns exemplos. O objetivo da ferramenta é ler esses PDFs, extrair a sua informação que está dispersa dentro do modelo, sem precisar de definir onde é que ele está. Portanto, vamos pedir à ferramenta para fazer esse trabalho e depois gerar um ficheiro Excel com a informação que está aqui como output, que é o fornecedor, produto, quantidade. Portanto, são faturas, digamos assim, de encomendas de determinados produtos, valor com IVA, valor sem IVA, a data, o número da fatura. Portanto, essencialmente é tipo de exemplo, naturalmente podemos pedir aqui mais informações, mas foi aquilo que achamos relevante, no fundo, para poder aqui partilhar convosco. Vou então começar aqui a partilhar o ecrã. Ahm, Já devem estar a ver. Não, ainda não. Agora sim. Já estás a ver o. Sim, Ok, pronto. O que estamos a ver aqui é a ferramenta de desktop, portanto, instalada no computador do Cloud. Portanto, isto podem ir diretamente ao site cloud.ai, que tem a opção de fazer naturalmente o login. Implica aqui uma licença, André, neste acho caso. que não estão a ver do. Eu não estou a partilhar o site, é só mais para introduzir como é que podem lá chegar, no fundo, fazer a instalação. Obviamente não teremos aqui tempo para fazer este processo, mas que é acessível. Portanto, vocês naturalmente poderiam, desde que tenham uma licença paga, Ok. replicar este processo dentro da vossa organização. Não, já estão a Dentro, ver, mas estava aqui alguém a dizer que não estava a ver. Ok. ok. Dentro do cloud, há aqui várias opções no fundo de utilização. Temos a opção de chat, que funciona muito semelhante relativamente ao chat GPT, por exemplo, onde vamos fazendo perguntas e ele vai dando respostas. O Cowork, efetivamente, é a ferramenta que vamos usar agora dentro do cloud para fazer este processo. Portanto, essencialmente, a grande diferença é que no Cowork nós conseguimos pedir para ele fazer tarefas, que é aquilo que vamos fazer, é um processo. Vamos dar uma instrução para ele fazer determinadas etapas desse processo. E no Cloud Code é muito mais virado para programação, onde é possível depois ligar outras ferramentas, não é isso que vamos cobrir agora. Dentro do Cowork, pronto, já associei aqui uma determinada pasta onde estão estes documentos, portanto, estou abrindo aqui um bocadinho de detalhe. Um, Temos aqui vários ficheiros que no fundo são várias faturas, portanto tem aqui vários formatos. Vou só abrir duas para perceber no fundo que os formatos são muito diferentes e tem aqui às vezes informação espalhada. Em alguns casos
os PDFs estão com um texto legível, portanto são faturas digitais, noutros casos são imagens, portanto o que dificulta naturalmente aqui o processo. Voltando aqui ao cloud, portanto, o processo, neste caso em particular, vamos definir aqui uma pasta onde estão esses ficheiros, que é a pasta chamada PDF, e eu vou aqui recolher aqui à cábula para ser mais rápido para fazer o pedido. E no fundo vou uma linguagem simples, portanto, mais uma vez aqui isto é relativamente fácil de fazer, não tem aqui nada de muito extraordinário. Vou pedir para ele analisar os documentos com as faturas e pedir para criar um Excel com a nossa imagem. Portanto, há aqui já um trabalho pré-feito, naturalmente, em termos de configuração para isto ser possível, é onde ele já aprendeu qual é a nossa paleta de cores, etc. E isso é através de uma funcionalidade que é as Skills, que permite ele guardar, digamos assim, como se fosse um livro várias informações associadas a uma especialidade, portanto, uma skill. Neste caso, a imagem está dentro daquilo que é a skill de marca. E depois, pronto, vamos extrair desta pasta dos ficheiros, da data da fatura, portanto, tudo aquilo que estávamos a falar. E simplesmente vamos pedir para ele, ok, vamos avançar e vamos fazer. E aquilo que vão ver a seguir, portanto, agora ele vai demorar um bocadinho, portanto, vamos ter que dar algum tempo para ele fazer todo o processo, mas vamos poder acompanhar, é que efetivamente ele vai fazer isto como um ser humano. Ou seja, é a mesma coisa que eu for pedir a um colaborador: olha, está aqui uma pasta com ficheiros e aquilo que eu quero que tu faças é que abras um a um, lês os ficheiros, lês os PDFs, interpretas a informação e vais extrair aquela informação. Portanto, e aquilo que ela está a começar a fazer efetivamente é isso. Identificou aqui os ficheiros, portanto, e a primeira coisa que uma pessoa, se calhar, pronto, uma pessoa organizada naturalmente, iria definir aqui uma lista de tarefas para conseguir cumprir aquilo que foi pedido, e ele já criou aqui, no fundo, do lado direito do ecrã, a lista de tarefas que tem que fazer para conseguir cumprir o que foi pedido. Já identificou que existe uma pasta com um determinado tipo de PDFs e tem já um contexto que ele próprio já puxou. Portanto, eu não fui preciso pedir para ele usar a tal skill, no fundo, que tem a imagem com as nossas cores, neste caso, neste exemplo. Bastou falar em imagem em MBS para ele dizer: eu tenho que ir buscar um conhecimento que já tenho adquirido sobre a imagem. E também tem já embebido conhecimento adquirido para gerar PDFs e ir ler, interpretar gerar Excels e a ler e interpretar PDFs. Portanto, ele está a identificar aqui as que está a usar. Portanto, entretanto, ele já disse que, portanto, analisou parte mais de técnica, digamos assim, mas que mostra efetivamente aquilo que estamos a falar. Portanto, isto na verdade é um processo em que ele vai à pasta, vai abrir os ficheiros todos, vai interpretá-los, que é o que ele está aqui a fazer. Portanto, está a fazer uma série de comandos técnicos, que está a verificar os PDFs e está a carregar os resultados e as ferramentas que precisa para fazer todo este processo. Portanto, ele está a ler os PDFs, é o que ele está aqui a dizer. Isto, apesar de estar em inglês, naturalmente também pode estar noutras línguas, podemos naturalmente customizar, apesar de eu ter feito a pergunta em português, o pensamento está em inglês, mas podemos condicionar também a ser tudo em português. Ahm, já está aqui a correr, portanto, comandos para interpretar as imagens. Já leu os ficheiros, portanto, estamos aqui a ver os ficheiros onde é que eles estão depositados. Já tinha aqui algumas conclusões dos ficheiros, portanto, ele já disse que está a extrair informação e que já, por exemplo, no Invoice 1, na fatura 1, já tem aqui uma série de informações, na fatura 2 já tem uma série de informações, já identificou faturas duplicadas, portanto, sem nós lhe dizemos e que efetivamente há faturas duplicadas, ele já conseguiu perceber isso. Em alguns casos, existem faturas que têm, portanto, quatro páginas iguais, não são quadruplicadas, portanto, ele vai conseguir interpretar tudo isso. Agora, deixa-me só aqui abrir o microfone. Portanto, eu estou a ver que há aqui algumas questões já no Se quiseres, chat. podes ir, sim. Perdão, nós vamos anotando também, mas agora, como ele está a pensar, se calhar até aproveitávamos só para responder aqui a duas questões. Portanto, a Tânia pergunta se no caso dos fornecedores os dados podem estar em locais diferentes na folha. Ok? Sim. Sim, Queres neste dar a resposta? caso, em particular, são todos muito diferentes, portanto, e vão ver vários fornecedores aqui, por acaso aqui acho que, isto são obviamente dados fictícios, são um exemplo usado com faturas que não existem, mas aqui há dois fornecedores que estão, neste caso estão em sítios iguais, mas os formatos são todos eles muito distintos. Portanto, aqui o fornecedor está no cabeçalho na parte de cima, aqui está do lado esquerdo. A informação está completamente dispersa. E foi o exemplo que, de facto, que quisemos trazer precisamente para mostrar o conceito aqui, que não é preciso estar a definir, digamos, o formato do documento ou treiná-lo neste caso. Claro que
Outra nota que eu há bocado não referi. O que estamos a fazer, obviamente, é algo que é feito no momento, e poderá não ser perfeito logo à primeira. Num ambiente de nível 2, ou seja, onde isto é implementado com a mesma tecnologia, portanto, o motor que está aqui por baixo será a base, no fundo, para isto ser possível. Há um trabalho depois de customização, eventualmente alguma afinação, se o resultado final não for o pretendido. Isto pode mostrar que, se calhar, 90% ou 80% daquilo que pretendemos pode ficar concluído e bem concluído, ou até pode dar um erro, às vezes acontece. Portanto, estamos a fazer isto precisamente neste momento. Nem sempre os resultados são iguais. Portanto, porquê? Porque não há um contexto muito detalhado. Isto é apenas um pequeno exemplo e mesmo o pedido que foi feito foi muito genérico. Podia ser muito mais preciso e, obviamente, aí o resultado também seria mais preciso. A qualidade dos dados também aqui é importante. Apesar de a informação estar muito dispersa e a qualidade em si não ser nem muito boa nem muito má, portanto, ela podia estar, de facto, por exemplo, se tivéssemos os fecheiros PDF todos digitais, a leitura do texto seria mais fácil do que uma imagem, mas se eu tivesse a imagem borratada, etc., seria mais difícil e o resultado poderia não ser tão bom. Portanto, aqui é muito importante a questão da qualidade dos dados e da qualidade, no fundo, das perguntas. Num ambiente governado e dentro de por exemplo, de um processo departamental, obviamente tudo isto iria ser programado ao detalhe para que depois o resultado final fosse cada vez melhor e depois pudéssemos também ter algumas ferramentas que aprendessem por si só, autonomamente, no fundo, os resultados e fossem melhorando. Vamos ver também no exemplo a seguir que é possível dar feedback, etc. Portanto, isto é tudo muito customizável, efetivamente, e neste caso em particular, como exemplo, é demasiado básico, mas serve no fundo só para provar, no fundo, a ideia que estamos a tentar apresentar. Portanto, ele já terminou a análise, portanto, já disse o fecheiro está pronto. Já tem aqui uma coisa que eu esqueci-me de referir há pouco no início, mas que eu dei alguma liberdade, no fundo, para ele definir as categorias, as famílias de produtos que quisesse, porque, pronto, aqui nós não temos um sistema com os produtos e com as famílias definidas, mas podemos perfeitamente dizer assim: categoriza dentro destas 4 famílias todos os produtos que encontrar e ele ia fazer o melhor possível para o fazer. Lá está, de forma autónoma, mas sem nós termos assim grande possibilidade de indicar ao detalhe todo o pormenor que pretendíamos. Aqui no caso em específico, pedimos para ele ser livre e criar as categorias de famílias de produto, como achasse que fizesse sentido. Portanto, ele já gerou o ficheiro Excel, apesar de nós podermos vê-lo aqui do lado direito do ecrã, ele também criou esse ficheiro porque ele está a trabalhar dentro de uma pasta no computador. Criou, deve ser esta aqui, Registro de Faturas e MBS. E pronto, e criou um fecheiro Excel com a nossa imagem, com as nossas cores, porque já tem esse conhecimento embebido, com a informação que nós pedimos. Portanto, obviamente isto depois carecia de validação, apesar de isto serem dados fictícios para ver se faz sentido. Tem o número da fatura, tem a data, o produto, a descrição, o fornecedor, no final tem aqui a família e depois tem as quantidades, valores, etc. No caso que habitualmente por defeito ele não faz, não temos fórmulas no Excel, mas podemos ter pedido perfeitamente para gerar o Excel todo com fórmulas e aqui os valores versus quantidades, por exemplo, já apareceriam com fórmulas, para o caso nós podemos querer. Aqui, por acaso, nos somatórios ele até colocou, mas no caso da soma do valor unitário versus a quantidade, colocou como valores. Mas é possível, perfeitamente, pedimos para ele fazer isto tudo com fórmulas. E criou, sem nós pedirmos, neste caso, até uma folha de resumo com as famílias de produto e, pronto, o resumo, no fundo, de todas as informações que estão naqueles documentos. Portanto, isto foi gerado neste momento. Se gerássemos outra vez a seguir, pode haver aqui algumas nuances, mas era o objetivo aqui de tentarmos fazer esta demonstração, esta apresentação também de prova de conceito. Perfeito, André. Obrigado. Nós já temos várias perguntas no chat e nós vamos tentar guardar aqui uns minutos também no final para responder Sim, aqui às vossas questões, ok? Só para tentarmos cumprir aqui também os timings da apresentação. ok. Ahm, eu vou voltar aqui, André, a partilhar. Sim, força. Acho que tens que parar a tua partida, que há bocado o pessoal queixou-se que. Já está. Ok. Pronto, então voltando aqui, portanto, nós vimos este primeiro exemplo, portanto, estamos a falar daquele tal nível 1, aquele nível individual que toda a gente consegue utilizar, e passamos então ao nível 2 que falámos antes, não é? Ou seja, como é que isto pode funcionar também na lógica de um chatbot integrado? Isto já pressupõe algumas coisas, não é? Pressupõe, em primeiro lugar,
que eu já tenho uma empresa com um business intelligence ou com uma arquitetura de dados, não é? Tenho um modelo semântico que já me define as métricas, ou seja, o que é a faturação. A faturação são todos os documentos que eu vejo como fatura, como nota de crédito, etc., mas exclui as proformas, por exemplo. Ou seja, já tenho todas as medidas essenciais para analisar, definidas e com o modelo que defini isso, né? Tenho um chatbot ligado ao modelo de dados e tenho que responder já com dados atuais e reais, porque esse tal modelo que estávamos a falar lá já é um modelo que está atualizado ao dia, à hora, seja o que for. E aí já posso fazer perguntas diferentes, não é? Ou seja, se eu tenho alguma coisa em tempo real e tenho ligado ao meu modelo de dados, posso perguntar a margem por produto ou por linha versus um período comparativo. Posso perguntar quais são os clientes que estão a crescer mais ou a diminuir mais, não é? O comercial que tem mais comissões, quais é que são os saldos vencidos, etc. Ou seja, na realidade, a grande vantagem deste modelo é eu já consegui trabalhar com dados da organização, trabalhar com dados mais em tempo real e conseguir fazer isto de uma forma automática. Isto já é escalável, como nós falámos, a nível departamental ou corporativo, e tem uma implementação, a tal customização que o André falava, mais rápida do que o que era a realidade há uns tempos atrás, não é? Ou seja, de 4 a 8 semanas dá para ter os primeiros resultados, dependendo do âmbito que estamos a falar, não é? As vantagens que eu tenho aqui, tenho dados em tempo real, não é? Que falámos, tenho um governance já diferente, ou seja, já é a organização que define como é que eu vou ter acesso às informações e como é que eu vou tratar a segurança dos dados e dos acessos, é escalável e estou a usar o modelo ou a reutilizar o modelo que eu já tinha implementado dentro da organização. Obviamente também existem aqui algumas limitações, não é? Ou seja, eu não consigo fazer isto antes de ter um modelo semântico estruturado. Tenho o timeline, ou seja, já não é tão imediato como o nível 1 que nós vimos, né? Já tenho um tempo de implementação que é ali um bocadinho variável. Tenho sempre investimento ou no IT ou em consultoria, mas tenho sempre investimento de equipa para conseguir, com capacidades ou com skills para conseguir fazer aquilo. E ainda sou reativo, ou seja, é o humano, somos nós que damos as tais regras para que o chatbot possa intervir. E depois passamos então ao nível 3, né? O nível 3 o que é que faz? Já faz uma monitorização em contínuo. Ou seja, ele já consegue olhar para os dados, já foi ensinado e já consegue detectar um padrão, uma anomalia e sugerir ou alertar para ações que possam ser tomadas em cima daqueles dados. E consegue também executar tarefas de forma autónoma. Portanto, exemplos disso, eu consigo gerar um e-mail ou gerar ações para responsáveis porque tenho 3 propostas paradas há 15 dias ou há mais. Uma margem do cliente que caiu X%, neste caso temos aqui 12%, né? Que caiu 12%, eu quero gerar um e-mail automático para esse cliente. Consigo gerar um MRP para reabastecer estoque que está abaixo do mínimo. Ou seja, no fundo eu consigo criar alguma coisa que acho por iniciativa, que de acordo com o contexto que nós vamos passando, ele vai ficando cada vez mais inteligente e adequado à nossa organização e que é escalável. Portanto, só tentando aqui, e já estamos aqui a chegar à segunda parte prática, que talvez seja a parte mais interessante também, que tem a ver com o título deste webinar, mas existem várias características que nós podemos diferenciar aqui entre o que é um chatbot e o que é um agente, né? Ou seja, a lógica aqui é sempre mais a proatividade, né? Ou seja, portanto, quando falamos aqui em iniciação, só dando 2 ou 3 exemplos, no chatbot eu vou perguntar, no agente ele vai agir por iniciativa e vai-me dizer antes de eu lhe perguntar. Quando eu falo aqui em autonomia, portanto o chatbot não tem autonomia, sou eu que decido, não é? Eu é que faço o prompt, eu é que faço a pergunta e ele vai-me dar uma resposta, e o agente já é autónomo, já executa tarefas. Portanto, a diferença aqui, o chatbot, eu pergunto-lhe quantas propostas tem em aberto, ele vai-me responder e o agente vai-me mandar alguma coisa a dizer, olha, cuidado, tem atenção, porque tens 3 propostas paradas há mais de 15 dias. E isto leva-nos um bocadinho para o conceito do que é que pode ser o gestor aumentado, não é? Ou seja, eu antes tinha um analista disponível, tinha que estar disponível para me analisar determinados relatórios, tenho aqueles tais tempos de espera que falámos lá atrás, onde não tenho a informação de just in time, tenho relatórios estáticos e tenho que ter reuniões para interpretação de dados e para justificação, etc.
Agora, eu consigo ter alguma coisa que está ali sempre, à mão de semear, não é? Que eu faço uma pergunta e em alguns segundos tenho uma resposta, dentro de um determinado contexto, e consigo ter a minha decisão muito mais imediata. À medida que estas ferramentas vão evoluindo, mais urgente fica, não é? Nós estarmos a par, destas evoluções para conseguirmos trazer sempre para as organizações as melhores soluções adequadas às necessidades do nosso negócio. Mas isto não é tudo um mar de rosas, não é? Ou seja, há limitações ainda que nós temos visto nos chatbots, não é? O que é que já é muito bom, não é? Ou seja, o que é que um chatbot faz bem? Ele consegue automatizar tarefas repetitivas, consegue libertar definitivamente o tempo para eu conseguir usar a massa cinzenta dos gestores para outras tarefas, consegue analisar grandes volumes de dados e encontrar rapidamente padrões, etc., que sejam, que estejam dentro da organização e que me permitam visualizar os meus dados de outra forma, mas ele ainda não faz. Isto leva-nos à primeira questão, não é? Logo no primeiro, segundo slide, onde nós falamos que a inteligência artificial não substitui, e esperamos que nunca substitua, não é? Mas nesta fase seguramente não substitui o humano, porque ele não substitui o nosso julgamento, ou seja, em decisões complexas, a tal interpretação, mesmo no exemplo que o André deu com o Claude Cowork, eu tenho que sempre validar aqueles dados e fazer uma revalidação. Agora, o time consuming vai ser sempre muito menor, porque eu já vou ter o meu tal assistente virtual a preparar-me alguma coisa antes e não vou perder o tempo eu a analisar aqueles dados. E precisa, isto é muito importante e é isto que nós temos visto mais, precisa de boas perguntas. Está aqui muitas perguntas aqui no chat sobre os prompts, etc. E qual é o prompt? É o mais importante, não é? Ou seja, essa lógica, e será uma das novas profissões, seguramente, a engenharia de prompts, é como é que eu faço a pergunta, a resposta que eu vou ter depende muito da pergunta que eu faço. E a questão dos dados mestre e dos dados estruturados é fundamental para eu conseguir ter bons resultados. Então, se os astros se alinharem todos neste contexto, obviamente que eu vou estar muito mais preparado para ter um chatbot, um agente eficiente, não é? Portanto, é fundamental eu saber os meus limites. Portanto, antes de passar aqui para ti, André, só falar aqui de alguns riscos, ok, que podem acontecer. Portanto, dados incorretos. Os dados, já falámos uma ou duas vezes, os dados mestres são fundamentais, ok? Portanto, a coerência, a fiabilidade dos dados que eu tenho, suporte, são fundamentais. As tais alucinações, quando o André dizer, olha, eu posso agora fazer-lhe a mesma pergunta e o output ser diferente, etc. Ou seja, eu tenho que interpretar o que é que a ferramenta me está a dizer e tenho que mitigar também um bocadinho a forma como a ferramenta interpreta os meus dados. Eu tenho que a ensinar. A questão da resistência à mudança, portanto, eu posso ter resistências, portanto, quem prepara relatórios normalmente pode sentir que estas ferramentas vêm substituir o trabalho que eu estou a fazer. E a lógica que nós tentamos sempre incutir também é dizer assim, não, eu vou ter libertar de tempo para tu conseguires fazer outras tarefas mais produtivas, não é? Ou seja, mais nobres, se eu posso dizer assim. E depois a questão da segurança e do RGPD, portanto, os dados têm que estar na infraestrutura da empresa e têm que estar em conformidade com o RGPD. Portanto, já só temos aqui 16 minutos, André. Sim, vou já partilhar aqui o ecrã novamente. E eu vou parar. Um, sim, efetivamente agora o objetivo seria mostrarmos uma demonstração do chatbot que estávamos a falar, portanto, que é também um dos focos da sessão de hoje. Como o Gustavo estava a dizer, um, é muito importante aqui a questão dos dados mestres para conseguir garantir, naturalmente, a consistência da informação que é disponibilizada. Vamos começar aqui por dar bom dia, à ferramenta para ativar. Também dar a nota que, naturalmente, os valores aqui são naturalmente simulados, apesar de ser uma demo de uma solução complexa. um, Aquilo que temos aqui neste momento não é real, portanto, mais uma vez, os resultados que vão ver aqui podem não fazer sentido. Como eu estava a dizer, também é muito importante a sua validação, a sua consistência. Recordar que isto está ligado a um modelo de dados, no caso desta demonstração, em Power BI, que tem naturalmente um modelo já de informação calculada, e por isso é que isto é possível, e significa isto também que é possível implementar soluções em algo que já existe. Portanto, nem sempre é necessário adaptar toda a estrutura de dados. Eventualmente houve esse trabalho prévio, né? Como eu gostava de dizer, esse trabalho de limpeza e depois de criar, no fundo, uma série de indicadores que faziam sentido para isto depois ser possível. Mas significa que eventualmente se pode implementar em cima de algo que vocês já tenham dentro de casa, digamos assim, implementado, e não necessariamente criar um ambiente específico para isto funcionar.
Portanto, neste caso, e dando como exemplo, uma pergunta simples, portanto, quais os 10 clientes com maior faturação deste ano? Os dados aqui, apesar de, pronto, já têm informação de 2026, e se nós quisermos abrir aqui o pensamento, e isto é obviamente desenvolvido com este objetivo, de mostrar até o pensamento que está aqui por baixo, no fundo ele está a avaliar a informação que está no modelo de dados do Power BI, que é, neste caso, a linguagem DAX, para quem conhece, é a linguagem do modelo de informação do Power BI, que tem os cálculos já pré-feitos, e consegue, com um simples pedido, ler esse modelo e fazer perguntas ao próprio modelo. Por isso é que ele consegue dar respostas, mas tudo isto é gerado neste momento. Portanto, ao contrário daquilo que era o antigamente, em que o chatbot tinha quase um guião de perguntas e respostas pré-feitas e que naturalmente iam ser iguais, e quando ele não sabia responder, dizia que não sabia a resposta porque não tinha essa resposta guardada, é que ele vai fazer isto neste momento. Eu, para acelerar, naturalmente já tenho as perguntas aqui também um bocadinho alinhadas, mas que podiam ser escritas e adaptadas em qualquer momento. Mas para ser mais rápido, no fundo, a introdução da lógica. Para além da informação mais visual, é possível ter gráficos com informação mais detalhada, podemos pedir especificamente para gerar tabelas, e como estávamos a falar há pouco, é possível, neste caso, desenvolvido desta forma, dar feedback. Portanto, eu posso simplesmente dizer aqui, ok, os dados estão corretos, eventualmente o layout não era aquilo que eu queria, e depois posso dar opções, tenho opções de dar feedback. Isto para quem está a desenvolver, porque isto é algo que é evolutivo, digamos assim. Podemos dar feedback dentro da própria ferramenta para depois o próprio modelo, manualmente ou até automaticamente, aprender aquilo que deve fazer e o que não deve fazer, porque tudo o que estamos a mostrar, no fundo, como eu estava a dizer, está a ser gerado neste momento. Aqui especificamente em algo mais concreto, que são produtos que são considerados novos produtos, portanto, é a informação que está já devidamente categorizada na base. Assim, em cima vimos que ele fez uma comparação, portanto, para além de mostrar valores de janeiro de 2026, mostrou janeiro de 2025 e fez a variação em valor e em percentagem. Aqui, por exemplo, mais uma vez, aquilo que estávamos a falar há pouco, nem sempre ele consegue gerar a informação naquele momento. Eventualmente podemos tentar novamente, etc., para gerar informação. Lá está, a título é uma demonstração, mas que requeria naturalmente aqui ter uma validação do porquê que deu este erro. Portanto, avaliar aqui o pensamento, ver se o pensamento fez sentido e depois perceber nos logs, no fundo da ferramenta, porque é que ele gerou o erro. Aqui neste caso em particular, pedimos especificamente para a semana número 2 de 2026, portanto, a segunda semana deste ano, qual foi o número de encomendas. Destas encomendas, vou perguntar quais foram aquelas que foram entregas fora, off-time. Portanto, especificamente conceitos, naturalmente, que já estão previamente implementados, e que permitem, no fundo, imediatamente eu pedir aqui feedback sobre a informação. Portanto, ele está a dar esta informação naquele momento. Portanto, ele mostra-me que avaliou a informação que estava no Power BI e que foi extrair, digamos assim, a informação que já estava previamente calculada e depois dá a resposta. Neste caso, é apenas um número, mas que isto aplicado a um ambiente em que eu, por exemplo, tenho um comercial na rua, e que não consegue, se calhar, rapidamente ver este detalhe de informação, no local, às vezes está à porta do cliente e precisa de uma informação imediata. Eu há pouco, por acaso, não mostrei, mas, por exemplo, neste caso em particular, no desenvolvimento, foi criada uma ficha de cliente sempre que é pedida a informação do cliente, e conseguimos ver aqui a informação base do cliente, valores de ticket médio, valores vencidos, etc. Portanto, pode ser bastante útil para o caso de um comercial que efetivamente está a fazer a visita a um cliente, pedir especificamente, olha, mostra-me os dados históricos do cliente A. Pronto, aí a informação de facto, o facto de estar disponível de imediato é bastante útil. Pronto, a lógica é esta, ou seja, eu vou fazendo perguntas e ele vai-me dando especificamente, no fundo, valores àquilo que estamos a pedir, mas claro, tudo isto só é possível porque já foi previamente criado na base, no fundo, estes conceitos das comissões, não é? Os cálculos de comissões já foram gerados. Pronto, lá está mais uma vez, se calhar ontem e hoje já estava a funcionar, vamos tentar novamente a ver se ele se consegue, às vezes à segunda, consegue André, gerar, se me mas permite sim, só uma mensagem rápida, ou seja, a lógica aqui, mesmo é as que já próprias conseguiu. questões que tu estás a fazer, implicam, eu posso estar a disponibilizar este tipo de ferramenta a um CEO, a um diretor, a um administrador que está a fazer uma análise macro, né? Quer saber a avaliação da margem, das vendas, dos indicadores principais, ou posso preparar uma visita a um cliente, aquele exemplo da ficha de cliente que o André mostrou, não é? Eu tenho lá a minha, sou um vendedor ou sou um responsável comercial, vou visitar um cliente,
e vou-lhe perguntar a informação daquele cliente e ele vai-me dar tudo. Vai-me dizer quantos produtos o cliente comprou, se tem faturas em atraso, se não tem, se está a subir ou se está a crescer face ao ano anterior, ou seja, tudo aquilo que eu entender que é necessidade de eu ter naquela ficha de cliente, ele vai poder Sim. ter ao seu dispor, à distância de um clique ou de um prompt, né? Neste caso, de uma pergunta, e consegue entrar dentro de um cliente muito mais preparado. Não é? Acho que essa é uma das grandes vantagens, ou seja, que permite-me ter uma visão high level, nível corporativo, mas também permite ter uma visão de detalhe, não é? Da organização que pode ir até à parte operacional. Sim, pronto, já estamos no final também, entrando no final da sessão, por isso acho que dá para perceber a ideia, no fundo, o objetivo é um bocadinho este, com vários tipos de informação que naturalmente estão aqui previstas. Ahm, É possível, neste caso, não estamos a usar naturalmente, porque estamos a usar o microfone na sessão, por exemplo, usar isto num telemóvel e em vez de escrever o texto, comunicar com voz e fazer as mesmas perguntas, portanto, a lógica é um bocadinho essa. Voltando aqui um bocadinho, então, à linha da sessão para terminarmos e temos aqui também algum tempo para perguntas e respostas. Portanto, mais na base, digamos assim, na origem desta solução, como exemplo, lá está, são variedíssimas os exemplos que podemos dar. Esta seria aquela que podemos aplicar dentro daquilo que é o objetivo da sessão, e de forma funcional, não é como demonstração. Portanto, ligação às fontes de dados, portanto, obviamente aqui é fundamental a ligação e a automatização desse processo de extração e carregamento de informação num determinado modelo do ERP, de fecheiros Excel que podem ser existentes e úteis, no fundo, ao processo, de ferramentas externas diferentes, como o CRM, bases de dados de outras plataformas ou APIs de plataformas web. Ligar aqui ao Power BI, neste caso em particular, já existia, portanto, quem tem soluções de Business Intelligence implementadas já, isto é possível de se ligar a essas soluções. No caso em particular que demos como exemplo, estava ligado a um modelo semântico do Power BI, portanto, com medidas já feitas e dados já calculados, dados atualizados automaticamente. Depois é implementada uma solução de inteligência artificial para interpretar o modelo, portanto, ler, interpretar o contexto, perceber o que é que está a ser perguntado, para depois fazer a pesquisa ao modelo e dar a resposta. Depois, numa interface, portanto, o chatbot é apenas uma interface que permite, com a linguagem natural, eu fazer perguntas que ele depois vai transformar numa linguagem técnica para fazer, no fundo, a interpretação e, eventualmente, até dar sugestões se o pretendermos. Em termos de resultados práticos e um bocadinho resumido de forma da nossa experiência, no fundo, da implementação deste tipo de soluções, uma poupança de tempo, obviamente, aqui um dos principais objetivos na análise de informação, portanto, aqui, título de exemplo, ter respostas em segundos em vez de dias de espera que eu tenha o relatório disponível, eventualmente esperar por uma reunião para apresentarem-me esses dados. E depois aqui 4 a 8 semanas de implementação, aquilo que seria, digamos assim, o benchmark razoável para a implementação da solução, sem esquecer que isto não é só uma solução de ligar e está pronto a funcionar, precisa daqui de muita revisão, muita correção, aquilo que vimos há pouco em termos de feedback é muito importante para depois poder ir evoluindo a solução até ela estar pronta, digamos assim. Outros exemplos que implementamos, muitos deles até internamente, portanto, isto também foi uma oportunidade que nós identificamos internamente para desenvolver soluções à medida para os cursos internos, no fundo, para a própria gestão da nossa empresa. No caso, o IMBS Suite e um CRM desenvolvido à medida, com soluções, neste caso, em particular, de inteligência artificial para gerar plataformas web, aplicações web, que é o Lovable. Implementações também em clientes, de automatização de processos. Portanto, isto estamos sempre a falar de digitalizar e automatizar processos. Processo onde havia um fluxo de informação muito grande de recepção de e-mails com informações diversas e que era preciso organizar as informações desses e-mails e estruturá-los para depois ser preenchido uma plataforma de gestão, que no caso era o Monday.com. Ou seja, algo que era feito efetivamente por pessoas, que eram vários assistentes, que o trabalho deles era ler os e-mails, interpretar e preencher numa plataforma de gestão as informações que vinham nesses e-mails. Portanto, estamos a falar de automatizar um processo manual e que, de facto, até as próprias pessoas, no resultado final, ficaram bastante satisfeitas porque perceberam que era um trabalho chato que iam ter que deixar de ter e que iam passar a ter mais tempo para gerir, no fundo, os clientes, etc., que era aquilo que eles mais gostavam de fazer. O Empower Lean, uma ferramenta que desenvolvemos também internamente para fazer acompanhamentos de implementação de processos de melhoria contínua, de gestão também de conceitos Lean, como o próprio nome indica.
que podem também pesquisar para perceber um bocadinho mais o contexto associado e que tem, no caso, um assistente virtual, que é uma espécie também de chatbot, com os conceitos Lean para auxiliar, no fundo, o gestor de melhoria contínua sobre o que é que deve fazer, tendo em conta os conceitos embebidos. Uh, Perguntas frequentes, se calhar passávamos um bocadinho para as perguntas que colocaram ao longo da sessão também. Aqui, se calhar, o mais relevante é se calhar, o custo, porque naturalmente que a primeira questão que surge muitas vezes é quanto é que isto me pode custar. Obviamente, há aqui um serviço, um custo de implementação, que é o serviço humano, não é? De fazermos todo este processo, de definir, especificar e depois implementar à medida a solução. O consumo dos recursos. Portanto, aquelas ferramentas que vimos, tanto aquelas que vimos há pouco como o Cloud, que tem uma licença mensal, por exemplo, por utilizador, este tipo de soluções que estamos a ver no nível 2 já é um consumo por recurso utilizado, por extrair informação, por cada pergunta que é feita, mas normalmente a principal mensagem e a boa notícia é que o custo está muito associado à complexidade da solução e à dimensão da organização. Portanto, nós não temos nenhum caso de clientes que tenham dito que o consumo ou o custo associado ao consumo é muito elevado para o retorno que tem, pelo contrário, portanto, é algo que é considerado sempre um custo muito residual. Muito importante, antes de avançar para um cenário desta natureza, efetivamente é avaliar o estágio, em que ponto é que nós estamos, no fundo. Temos os dados por estruturar, portanto, aquilo que o Hugo foi falando também muito. Eu consigo extrair informação útil e de qualidade com este tipo de soluções. Uh, Se calhar não. Eventualmente a solução vai funcionar e tecnicamente vai ficar bem implementada, mas depois o resultado não vai ficar a 100%. E muitas vezes é preferível fazer um trabalho logo prévio de definir, limpar os dados, estruturar os dados mestre, para conseguir, de facto, efetivamente o resultado final ser o mais fiável possível. Depois eu posso já ter os dados estruturados, mas precisar de automatizá-los. Portanto, ok, a informação até já está limpa, mas eu preciso de um processo que vá automatizar a extração e tratamento dessa informação para ela estar preparada e ser lida neste tipo de soluções. E depois posso, naturalmente, necessitar de definição dos indicadores-chave que eu vou precisar para eles poderem ser perguntados no bot, no chatbot neste caso. Portanto, ele para poder responder tem que ter essa informação já devidamente definida, porque senão não vai conseguir dar a resposta. Ou posso já ter tudo, o relatório Power BI feito, por exemplo, neste caso em particular, não tem que ser necessariamente o Power BI, mas eu já tenho todo o modelo feito e os dados já estão validados, que é muito importante, já há confiança nessa informação, então aqui eu só tenho que, entre aspas, implementar a solução de inteligência artificial em cima daquilo que temos em Power BI. E agora, guardávamos então mais uns minutinhos para responder algumas questões. Se calhar que eu Sim, parava também a partilha. Não sei sim, se André. foste acompanhando, se conseguiste ver já algumas. Eu consegui ver, mas o pessoal não está a usar muito a questão do Q&A, é uma funcionalidade que está aí disponível no Zoom também, está a utilizar mais aqui o chat e fica muito difícil acompanhar, porque tem aqui várias questões, eu vou aqui selecionar algumas, portanto, a Tânia, tu respondeste. O Ricardo perguntou também se a versão gratuita faz o processo, portanto, estamos a falar do Claude, Ok. com o Sonnet 4.6 ou o Opus 4.6. Acho que a resposta é o Claude funciona um bocadinho com a base dos créditos, não é? Ou Uhum. seja, na realidade, as capacidades são iguais, o que muda um bocadinho de acordo com o plano de subscrição é o número de créditos que eu tenho, ou seja, Sim. na versão Tanto free, A versão Pro e diz. a Max, que eu também vi uma pergunta sobre isso, funciona. Na versão Pro, se fizerem aquele processo muitas vezes, por exemplo, demos ali do Cloud, a versão Pro, rapidamente esgotam os créditos, mas portanto, o recomendado, naturalmente, depois depende um bocadinho da quantidade de vezes que quiserem correr o processo, mas tradicionalmente as soluções individuais têm uma licença com um valor mensal, mas como eu estava a dizer, assim, tem muitas vezes créditos, digamos, lá dentro que depois podem esgotar. Eu não sei se havia mais questões relativamente à parte do custo. Sim, havia aqui o João Queiroz, agora está a usar o Q&A e está a perguntar qual é que seria o custo mensal, portanto ele é variável, não é? Dependendo se estamos Uhum. a falar a nível individual ou da organização e dependendo se temos subscrição mensal ou anual, mas anda nas dezenas de euros, não é? Para as versões standard e cerca de 90, 80 a 90 euros para as versões Pro, não é? A Uhum. Premium. A Tânia pergunta se podemos enviar o prompt, portanto, e estão aqui algumas perguntas sobre a apresentação.
Nós no final, e eu penso que já tinha sido também respondido isso aqui pela Inês, vamos enviar ou vamos partilhar com a CCIP também a apresentação e podemos enviar também o prompt que utilizamos para o Sim, eu cloud. posso colocar aqui, apesar de ser um prompt muito simples, Coloca no chat, sim. sim, o prompt é muito básico, portanto, poderia ser muito, de facto, melhorado, mas também o objetivo era esse, era mostrar que não é preciso, às vezes, para ter um resultado, pode não ser melhor. Podemos depois, eu também vi uma questão que perguntava isso, nós depois de ter o resultado dentro daquele ambiente, que é um ambiente também tipo chat, podemos pedir para ele fazer alterações. Portanto, se eu dissesse a seguir, olha, o Excel não tem fórmulas. Por favor, acrescenta fórmulas ao Excel, quero tudo com fórmulas. E ele ia voltar a pegar no Excel, abrir e fazer os cálculos e ia guardar, substituindo ou gerando um novo, o Excel, com os mais dados. Se acrescentássemos PDFs, podíamos pedir para ele correr o processo mais uma vez. Podemos inclusive agendar para ele fazer aquele processo todos os dias. Mas mais uma vez, apesar de eu poder ter algumas soluções que permitam automatizar um processo, ele está num computador só. Portanto, é algo que fica, não pode ser, digamos, expandido para um ambiente mais colaborativo, de um departamento, por exemplo, que é aquilo que estamos a falar mais no nível 2. Portanto, para uma solução de grupo, faz sentido é usar aquela tecnologia, o cloud, para um processo que está automatizado, em que eu vou ter um processo que automaticamente vai buscar os fecheiros PDF, ou sempre que cai um novo fecheiro PDF, ele corre o processo. Portanto, isto obviamente é tudo depois feito à medida daquilo que é necessidade daquele caso concreto, mas não deve ser usado, se calhar, num ambiente de individual para Sim. automatizar um processo. Deve ser visto de uma forma mais pontual. Ok. Portanto, estão aqui várias questões sobre custos também, André, para nós, custos e tempo de implementação, etc. Isso aí eu se calhar pedia que usassem aqueles contactos, porque é muito diferente, ou seja, nós quando falamos aqui em âmbito e demos ali aquele intervalo de 4 a 6 semanas, perdão, importa saber um bocadinho qual é que é o âmbito e se calhar ia pedir um contacto direto, né, Inês, que quando for disponibilizada a apresentação estão lá os contactos também. E depois com umas perguntas, acho que temos aqui mais um Q&A. Portanto, o Rodrigo pergunta se tivermos um chatbot da empresa, ele tem capacidade para responder a perguntas mais genéricas ou apenas terá a capacidade de responder a perguntas com base nos dados mestres que tem? Uhum. Queres responder? Queres que eu Sim, responda? no fundo é tudo possível, ou seja, nós podemos limitá-lo. No caso, o bot que nós tínhamos ali apresentado, ele responde sempre alguma coisa. Nunca vai dizer não sei, mas isso é uma opção. Ele dá sempre a melhor resposta. Aliás, tinha uma notazinha sempre que ele começava a pensar à procura da melhor resposta. Mas nós podemos dizer assim, se o grau de certeza da resposta, por exemplo, for estatisticamente superior a 80%, responde. Se for abaixo, diz que não tens confiança na resposta que vais dar. Por exemplo, ou seja, nós podemos sempre adaptar aquilo que ele deve responder ou não, que é perguntas, podemos fazer perguntas genéricas. Neste caso, ele está preparado para dizer que não vai responder essa pergunta, portanto, não tem contexto para responder, sei lá, sobre o estado do tempo, por exemplo, mas é possível, por exemplo, que o bot seja genérico e responda a informações que estão dentro do modelo e que possa, inclusive, fazer pesquisas na internet. Por exemplo, eu posso, no caso que vimos ao bocado do cliente, vamos imaginar que a morada que está dentro da nossa base de mestre de clientes não está correta ou não existe sequer, não está preenchida. Se ele tiver isso já desenvolvido para esse fim, eu posso pedir para ele procurar para aquele cliente específico a morada, por exemplo, no Google, na internet. Portanto, é tudo possível, adaptando naturalmente à realidade daquilo que é o pretendido. Perfeito. Pronto, Inês, não sei, nós temos aqui mais uma série de questões, mas passaram aqui 4 minutos do tempo. Diz-nos tu se. Se calhar, pronto, podemos dar mais 5 minutos só para tentar É? responder aqui o máximo possível a estas questões, sim. Sim, Ok. sim. Eu Há tenho aqui aqui umas questões algumas. também de segurança, André, que nós falámos um Uhum. bocadinho sobre isso. Portanto, a Tânia foi uma das pessoas, houve aqui mais questões também que perguntou o nível de segurança dos dados, não é? E isso muda um bocadinho quando nós passamos do nível 1 para o nível 2, se quiseres explicar aí um Sim. bocadinho. Sim, em termos de segurança, tudo o que vimos aqui, posso dizer que sim, porque isto vai usar depois modelos que estão na cloud, ou seja, que estão partilhados na internet. Na internet, não de forma aberta, naturalmente, mas em ambientes que são partilhados, o ambiente, das soluções cloud. E naturalmente estas soluções, a informação, quando passa do nosso computador para estas soluções e quando passa a informação para fora, digamos assim, do nosso computador, ele está a ser usado um modelo que é partilhado, no fundo, mas de forma segura, mas é a segurança garantida,
por estas empresas, por estas tecnológicas. Ou seja, eles no acordo, digamos, de confidencialidade, quando nós fazemos uma subscrição empresarial, garantem que esses dados não estão a ser usados sequer para treinar o modelo, porque os modelos também usam informação. Daquilo que vão recebendo para serem treinados. Portanto, eles garantem não só que essa informação não passa para o exterior, como também não é usada para fins de treino do próprio modelo. Obviamente que isso é o acordo de serviço com a tecnológica. Isso é aplicável em qualquer situação. Portanto, os nossos telemóveis hoje estão todos sincronizados também, muitas vezes, às vezes sabendo, outras vezes não sabendo, com dados que estão guardados, no fundo, eh, na cloud, na nuvem, não é? E essas tecnológicas, em princípio, devem ter acordos e políticas, digamos assim, de segurança que garantam que essas informações não saem para o exterior. Sim, e há toda a configuração por trás também é importante, não é? Ou seja, quando eu passo para o nível corporativo, eu consigo habilitar ou desabilitar funções, Sim. não é? E essa, por exemplo, nós estamos mais à vontade para falar nisso, que é uma das nossas preocupações internas, não é? Ou seja, nós temos, como devem imaginar, vários acordos, NDAs, acordos de confidencialidade assinados, portanto, nós temos uma preocupação muito grande com a parte da segurança e da governança dos dados, principalmente utilizando estas ferramentas, não é? E com a nossa equipa toda a poder utilizar isto. Uhum. Eu não consigo ver aqui o nome, mas não sei se é Maria, começa por Mar, mas dá a dizer, se eu quiser alterar este Excel e duas capacidades, voltamos atrás e mudamos o prompt, e aquilo leva para a parte da Sim. engenharia de prompts, não é? Ou seja, como é Sim. que eu comunico com a ferramenta? Sim. No caso em particular, não é necessário alterar o prompt, mas sim bastava, na sequência, no fundo, voltar a escrever e pedir para ele alterar qualquer coisa, ou recorrer o processo novamente, ou alterar uma cor. Pronto, lá está. O prompt, quanto mais preciso for, melhor será o resultado, efetivamente. Mas aqui, no caso em particular, e pronto, isto é aplicável noutras ferramentas semelhantes, portanto, aqui nós não temos nenhuma ligação, digamos, ao cloud, é apenas um exemplo. Naturalmente, temos que usar alguma ferramenta, mas há outras ferramentas que também o conseguem fazer. Inclusive, eu vi aqui uma nota de uma má experiência, digamos, em termos de utilização, no caso, o Copilot. Uhum. Lá está, é a tecnologia. Umas, se calhar, estarão mais próximas do cenário ideal, outras ainda não estarão preparadas. Os custos também, isso obviamente é importante às vezes fazer uma avaliação inicial, um assessment inicial, é muito importante isso para conseguirmos dimensionar muitas vezes aquilo que é a solução, para não ser de mais nem de menos. Aquilo que vemos, por exemplo, no chatbot, tem um conjunto de ferramentas, várias, no fundo. Cada uma dessas ferramentas tem um custo, mas o custo, ou aliás, o desenvolvimento foi adaptado ao custo ideal. Portanto, a solução, no caso que estávamos a usar, por exemplo, até estávamos a usar o GPT para fazer aquele modelo de entendimento e interpretação da informação que estava no Power BI. Mas existem várias versões, digamos assim, do GPT, umas mais potentes, outras menos potentes, umas são muito caras e se calhar demasiado avançadas para aquilo que é necessidade, então há ali uma solução intermédia. E muitas vezes isto é tentativa e erro, que é verificar os resultados, usamos o modelo 1.0 e se for o 2.0, pronto. E obviamente o 2.0 será mais caro. Se calhar amanhã sai o 3.0 e o 2.0 passa a ser um bocadinho mais barato, então já pode ser interessante experimentar. Isto evolui todos os dias, portanto, no caso do cloud é até muito conhecido por isso, porque está constantemente em alterações e evolução, e muitas vezes uma má experiência no passado pode apenas significar ou que eventualmente a base, o assessment inicial possa não estar bem definido, ou que eventualmente a solução, a tecnologia, naquela altura não estava em um cenário ainda satisfatório, mas se calhar hoje já pode estar. E Deixa-me só sim, dar um exemplo muito rápido, André. Eu, quando comecei a utilizar o Cloud, o André dizia-me: dá para gerar os PPTs e os Excels. E eu usava na web e não conseguia gerar. Quer dizer, como é que ele me diz que dá para gerar e não dá? Na realidade, ele só gera a partir do Cowork, que é na aplicação desktop do Cloud. Exatamente com a mesma licença, mas é uma funcionalidade que eu não estava a utilizar. Portanto, este nível de conhecimento também tem que ser aprofundado, não é? Ou sim, seja, sim, temos que sim. saber as componentes da Eu ferramenta. diria que hoje em dia não há Last, verdades absolutas quase, porque o que estamos a dizer agora, amanhã há uma atualização é e, isso, e há claro. uma forma É isso. diferente de fazer as coisas. A última, só aqui a última, Inês, se permitires, está aqui uma Q&A também que o António pergunta e já vi outras perguntas assim, como é que é sem Power BI? E na realidade o Power BI aqui é um exemplo, não é? Ou seja, o exemplo que nós mostramos está assente num Power BI que está desenvolvido, mas poderia ser outra coisa qualquer. Poderia ser um SQL, podia ser X6, podia ser, sei lá, desde que eu tenha um modelo semântico organizado, a minha base
tem que me dar suporte para eu conseguir programar alguma coisa e para conseguir ir buscar à base as informações que eu necessito para Sim. ter dentro do chatbot. Aquilo que vimos pode ser perfeitamente aplicado dentro daquilo, ou em cima daquilo que são as bases de dados existentes na empresa. Obviamente, não há muito tempo para conseguir explicar tudo em detalhe, mas é algo assim que eu tenho que depois extrair a informação das bases de dados, do RP, por exemplo, guardá-las num determinado sítio para poder trabalhar essa informação e preparar a informação para depois o chatbot ler. No caso, o exemplo que demos, foi mais atalhamos caminho, no fundo, ou seja, já existia uma solução com os dados trabalhados, validados, todo esse trabalho já estava feito, portanto não faria sentido, naquele caso, refazer o processo, até porque havia um risco muito grande de depois os dados não baterem certo, porque os momentos de atualização eram diferentes, os critérios mudavam de um lado, mudavam do outro. Portanto, foi a solução mais, no fundo, que fazia todo sentido, porque acelerava a implementação e garantia a consistência também da informação. A informação, se alterar no Power BI, o bot já vai ter essa informação também atualizada para poder dar as informações com a mesma consistência. Perfeito. Pronto, André, passámos 11 minutos das Sim, 11 da gostei manhã, um que era a bocadinho. hora prevista. Da nossa parte, agradecer também a disponibilidade de todos para estar aqui 1 hora e 11 minutos connosco hoje. E Sim. espero que tenha sido útil também aí para o vosso dia a dia, esta partilha. Sim, questões que tenham posteriores, naturalmente, estamos disponíveis, obviamente, para tentar ajudar e esclarecer alguma questão adicional. Pronto. Pronto, muito obrigado. Entretanto, chegamos aqui ao final do nosso webinar. Muito obrigada aos nossos oradores, obrigada a todos que estiveram desse lado e, como o Hugo disse, foram participativos e tiveram aqui mais de 1 hora connosco. Nós vamos enviar a gravação deste webinar e a apresentação por e-mail a todos os participantes inscritos que deram no formulário consentimento para receber comunicação por parte da CCIP. Caso não tenham dado autorização ou não se recordem se aderam ou não, podem sempre contactar-me através do e-mail martin@ccip.pt, que também vos farei chegar a apresentação e a gravação da sessão. Convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCP, tanto no nosso website, redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Muito obrigada a todos e um resto de bom dia. Obrigado e Obrigado bom pelo dia. trabalho. Obrigado. Trabalho.